Olha ela aí, você precisa ouvir, preste muita atenção no que ela tem pra lhe dizer. Não é fácil de encontrar uma pessoa assim, sincera de verdade, gente boa pra valer. Doutora Lígia, Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba. Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba. Olá, estamos iniciando mais um programa Amiga Lígia e eu agradeço demais a sua audiência. Sabia que nosso programa vem aumentando cada dia mais a audiência e é você que faz toda a diferença quando você participa do nosso programa, faz as perguntas, interage através das redes sociais. E ainda estamos no mês de março. E esse mês é todo para a gente continuar pensando na questão da mulher, nos nossos direitos, nos nossos sonhos. Comemoramos o Dia da Mulher no dia 8 de março, mas é importante continuarmos nessa luta para que os nossos direitos sejam cada vez mais alcançados, para que a violência seja efetivamente combatida, para que a igualdade entre gêneros. Imagine que ainda temos no Brasil as mulheres ganhando até 1/3 a menos do que os homens exercendo a mesma função. Então, tem muito trabalho para ser feito até realmente alcançarmos essa igualdade tão desejada. E no mês de março também comemorando um ano da chegada das águas da transposição do São Francisco. Eu estava lá no dia e essa emoção eu vou carregar comigo, a alegria de ver aquele sonho realizado, aquelas pessoas felizes com a água chegando. Eu de Campina Grande, né? Todos nós do compartimento da Borborema que sofríamos, né, com a insegurança hídrica, o racionamento, a ansiedade sem saber se ia chegar ou não, mas chegou e já faz um ano e essa água já está dando de beber a mais de 1 milhão de pessoas. E o nosso programa está apenas começando. Este mês foi comemorado o Dia Mundial do Rim. Doutora Lígia conversa com um médico nefrologista e dá dicas de como manter esse órgão saudável. Conheça a história da Associação Casa Shalom, um abrigo social para crianças e adolescentes vulneráveis. E ainda, doutora Lígia conversa com uma jovem paraibana que, através de uma cotinha na internet, conseguiu lançar o seu primeiro livro. Entrevista com Lígia. E agora nós vamos conversar com o doutor Diogo Vinagre. Ele é nefrologista e você sabia que no mês de março nós comemoramos o Dia Mundial do Rim. E esse ano caiu no dia 8 de março. E a Sociedade Internacional de Nefrologia escolheu o tema Saúde da Mulher para ser a bandeira desse ano. Então vamos conversar com o doutor Diogo. O que significa essa escolha da saúde da mulher com relação aos problemas do rins? Isso, foi exatamente isso. A Sociedade Internacional de Nefrologia criou desde 2006 o Dia Mundial do Rim. A cada ano é abordado um tema diferente e esse ano, como o dia é comemorado toda segunda quinta-feira do mês de março, esse ano coincidiu com o Dia Internacional da Mulher. E então optou-se por coincidir os dois temas em uma coisa só. Então o tema abordado esse ano foi saúde da mulher, em virtude das mulheres apresentarem algumas doenças que são muito mais comuns no sexo feminino. Qual é assim? Eu, na minha vida de médica, tratei de coração, cardiologia, mas o que eu vejo como mulher e como médica é que o índice, uma das doenças que mais atinge a mulher é a infecção urinária. E você poderia dizer um pouco sobre essa doença e como é que a mulher pode evitar, tem como evitar esse alto índice de infecção urinária? A infecção urinária é realmente na mulher uma complicação talvez mais comum, né? Em virtude de uma questão anatômica, né?
a uretra ser mais curta do que no homem, a proximidade com isso da região do períneo, do ânus, faz com que tenha maior infecção de urina, né? Quanto a medidas preventivas, né, a inicial seria ingerir bastante líquido para produzir um maior volume urinário e as medidas de higiene locais, né, que seriam as... E quando tiver um sintoma, ela nunca deve se automedicar? Não, o ideal é quando comece os primeiros sintomas, que geralmente é aquela ardência urinar, aquela vontade de ir urinar várias vezes repetidas. E isso é o ideal, que procure o médico, faça um exame de urina, que seria o sumário de urina e a urocultura, para se saber exatamente qual é a bactéria que está causando essa infecção e tratar de forma mais adequada. O que a gestante deve fazer? Se ela fizer os pré-natal direitinho, isso protege ela desse? Protege, com certeza. Para nós fazermos pelo menos um diagnóstico inicial de uma alteração no funcionamento do rim, o exame da creatinina é um exame de sangue simples de se fazer. A gente dosa a creatinina, com isso a gente já consegue saber mesmo sem ela apresentar sintoma, ela já pode estar tendo alteração. Então, olha aí, atenção, mulheres, mais uma dica de como é importante se fazer a prevenção. Em todas as áreas, tanto na gravidez, nesse caso, principalmente, fazer o pré-natal direitinho, porque você não está sentindo nada, está indo tudo bem, você diz, não vou ligar com isso. Não. Mas pode ser que tenha uma pequena alteração, como o doutor Diogo falou, de uma creatinina, de alguma doença, e aí se descobre logo, se trata e você fica bem. E se guarda a doença, aí a complicação pode ser bem maior. E qual é a outra orientação que você daria aí para as nossas amigas, já que estamos no mês de março, nos mês das mulheres, e a gente sempre deseja vida longa, né, para todos, homens e mulheres, para se ter uma vida longa com o rim funcionando bem. As outras orientações, eu acredito que seriam as mesmas do sexo masculino, né, que são aferir sempre a pressão arterial para fazer um diagnóstico precoce de hipertensão, fazer exames periódicos da glicemia para fazer qualquer rastreio de diabetes, que são as duas principais causas de doença renal crônica no mundo, né? E as medidas que levam a uma vida saudável. Se for obeso, sobrepeso, perder peso, o excesso de peso é nitidamente hoje relacionado à alteração de funcionamento renal. Tabagismo também muito prejudicial, e sal e excesso de carne vermelha, né, que é o excesso de proteína, também prejudica o rim. Olha aí, ficaram aqui as dicas, né, doutor Diogo, eu como cardiologista, e eu sempre digo, se tem uma doençazinha traiçoeira, é a hipertensão arterial. Você sabia que metade das pessoas que têm pressão alta não sente absolutamente nada. E aí pode ter um problema de imediato, é por isso que a gente vê aí, de repente, até pessoas jovens, né, tendo ataque cardíaco, porque acha que é jovem, não tem problema, mas aí está a doença oculta. Então, que essa nossa entrevista sirva para alertar da importância de fazer a prevenção. Não custa nada, de 6 meses, vai lá, mede, vê como é que anda a pressão arterial e passa a se cuidar. Pois eu quero agradecer, então, a sua presença, esclareceu demais as pessoas que estão em casa, a sua presença aqui no nosso programa, doutor Diogo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de, mais uma vez, informar sobre os riscos da doença renal crônica. Tá bom, obrigada. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, dúvidas de saúde. Amiga Lígia, gostaria de saber o motivo que eu senti tantas dores no corpo, nas juntas, e dores que não passam. Tomo vários remédios, mas não passam essas dores. Fiz um exame para saber as taxas, se estavam altas. O FAM queria uma resposta para essas dores.
realmente você deve sofrer muito, né? Você deve estar com algumas dores crônicas, você diz que sente dores nas articulações. Isso pode ter, você tem que buscar a causa, procurar um reumatologista para descobrir se você está com artrite, se você está com artrose ou se você está com algum outro problema no corpo. Você disse que já fez alguns exames, mas persista até descobrir realmente o que é que está causando essas dores em você. E aí, remédio você só deve tomar com a orientação médica. Aqui eu vou dar algumas dicas de como você deve se conduzir até chegar ao diagnóstico final e o tratamento. Uma das dicas que eu dou é fazer pequenas caminhadas, independente da sua idade, de como você está sentindo, mesmo sentindo dores, faça pequenas caminhadas. Essas caminhadas, elas ativam o organismo como um todo, vai melhorando a circulação. Você também tem que ter cuidado na sua alimentação, procurar alimentos saudáveis. Pode fazer também compressas, né, de água morna naquela região que dói mais no seu corpo. Pode também utilizar assim, massagens, e dependendo se for dores nos pés, nas pernas, você pode até colocar uma bacia de água quente e fazer aqueles calda-pé nos pés para aliviar as dores. Mas você só vai realmente ficar boa quando o médico der o diagnóstico e você tomar a medicação adequada. Saúde para você e persista. Amiga Lígia, eu tenho alergia à bijuteria. Enquanto um brinco que eu uso é R$50, uma bijuteria é 3, eu não posso usar porque eu sou alérgica. Então eu queria saber se tem algum método que eu pudesse usar a bijuteria e essa alergia parasse, pelo menos até o momento que eu usasse. Oi, Jorge. Eu conheço muita gente que é como você, tem alergia, principalmente a brincos, anéis. Quando coloca bijuteria, fica aquela inflamação. Isso deve ser por causa de uma dermatite de contato. O organismo, né, tem uma reação com aquele tipo de bijuteria. Em alguns casos, com o tempo, vai passando e a pessoa melhora. Em outros casos, não. A pessoa é alérgica realmente por quase toda a vida. O que você pode fazer é procurar materiais alternativos. A gente sabe que o ouro não dá alergia, realmente. Mas o ouro é muito caro e às vezes não tem aqueles modelos bonitos, né, que a gente gosta de usar. Mas hoje em dia já existem umas bijuterias de aço e titânio também, elas não são tão caras e também não causam alergia. Existem também outras bijuterias, eu já tive um tempo quando era mais jovem que eu tinha realmente essa alergia. E não é que eu encontrei até umas argolas que ela era de plástico, ela era dourada por fora, mas o material era de plástico. Era baratinha, mas era bonita e não dava alergia. Então, uma alternativa é procurar outros materiais. Outra alternativa é procurar um dermatologista, principalmente quando você tiver com a orelha assim inflamada, para ver se ele encontra um creme tópico, um remédio que possa ajudar você a viver melhor com essa alergia. Espero que tenha ajudado e continue se esforçando, né, para encontrar uma solução para o seu problema. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, um exemplo de vida. Estamos aqui com o pastor Jonas, da Casa Shalom. A Casa Shalom acolhe crianças, né, e jovens vulneráveis. Vamos conhecer como é a experiência dele como pastor, cuidando dessas crianças. Bom, é um prazer, pastor, tê-lo aqui no nosso programa. E me diga, como é essa experiência de cuidar dessas crianças? É uma experiência muito gratificante, né? A gente acolhe crianças e adolescentes e a partir do momento do acolhimento a gente começa a entender um pouco da história de vida de cada um, e o grande desafio de trabalhar, né, com essas crianças a partir
da experiência de vida de cada um. Tem sido muito gratificante para a gente, para toda a equipe. E são quantos jovens lá na Casa Shalom? A Casa Shalom tem a capacidade para acolher até 12 crianças. Sim. Porque é uma casa que tem 3 quartos, né? Então o abrigo ele tem um limite. E tanto meninos e meninas? No caso nosso, a gente só tem meninos. Né? Só meninos, Pela legislação, a gente só pode acolher até 20 crianças. Sim. Aí hoje tem quantas mais ou menos lá? Tem 13. E eu imagino que o senhor convive e já conviveu nesses anos todos com muitas histórias marcantes, né? De pessoas que vão e que através desse trabalho conseguem dar um novo rumo, né? Para a vida. O senhor se lembra assim de alguma história que marcou a sua experiência lá na Casa Shalom? Sim, tem muitas histórias, né? Se for contar todas, não dá o tempo. Mas teve uma história de uma criança que veio do município, né? Que ele era órfão de pai e mãe, né? E já tinha passado por outros abrigos e também por adoções mal sucedidas, né? Então, no acolhimento dele foi um grande desafio. E ele foi adotado, né? Nas Casas Shalom. Então, nas audiências, ele mesmo falava disso. Vocês já sabem o que querem. Nessa coisa de audiência, eu quero um casal rico e bonito. Ele tinha que idade quando foi adotado? Ele estava entre 11 e 12 anos. Já era grande. E aí esse daí marcou? Marcou. E lá também vocês evangelizam também, né? Alimenta a fé deles. A gente tem também, como nós somos uma fundação da Primeira Igreja Batista, nós temos também um trabalho, né, espiritual com cada criança, né? Aí sempre a gente deixa à vontade, né? Aqueles que querem participar, né? Agora eles gostam muito de participar dos acampamentos, tanto de criança como de adolescentes. Então eles esperam ansiosos. Onde assim os acampamentos? Os acampamentos geralmente é na Grande João Pessoa, no Conde, no Sim, bairro vocês das saem, Indústrias. passam o final de semana, Mas acampado mesmo? Acampados Numa área? Uma área própria para acampamento, com alojamentos, É uma piscina. Verdadeira aventura, né? Sim, sim. E hoje nós vivemos num tempo, né, que a gente vê a nossa juventude assim, um pouco diferente. Tem muitos jovens vulneráveis, muitos abandonam o estudo, né? A gente vê que 20% da juventude de hoje é aquele neném que nem quer trabalhar, nem quer estudar. Qual assim, a orientação que o senhor dá como pastor às pessoas que estão em casa? Como cada um pode contribuir para construir esse mundo melhor, para incentivar esses jovens a ir no caminho da retidão? No nosso caso, a gente acolhe, como eu falei, né, crianças e adolescentes, e os adolescentes, como está nessa fase, né, de crescimento, né, e precisando se inserir no mercado de trabalho, né, a gente começa a trabalhar a autonomia deles. Sim. E a gente tem participado também nessa questão do crescimento deles. E inscreve eles no CIE, né? No programa Jovem Aprendiz, e tem sido muito gratificante, né? Você veja como é, né? Eu quero lhe parabenizar, né, por esse trabalho. A gente sabe a importância que é esses trabalhos sociais, essa dedicação, porque a gente sabe que com dedicação se pode transformar, sim, a vida de crianças, de jovens. É preciso que haja políticas realmente públicas, entidades, associações que tenham foco para ajudar esses jovens vulneráveis a seguir um caminho em frente. Aqui nós vimos o exemplo de ensiná-los, de levá-los para trabalhar, de progredir na vida. A gente sabe que sim, que com trabalho, com determinação, com planejamento, com fé e coragem, a gente consegue, sim, ajudar a transformar a vida das pessoas. E a gente vê como a Casa Shalom, existem vários outros abrigos,
também imbuídos em fazer trabalhos. Aqui mesmo no nosso programa já trouxemos várias associações, entidades que fazem esse trabalho de mudar a vida das pessoas, de se doar. Então, eu acho que cada um de nós, cada um de você, meu amigo, minha amiga que está em casa, você também pode colaborar de uma forma ou de outra para ajudar a transformar o nosso mundo para melhor. Eu agradeço então, pastor, a sua presença aqui no nosso programa, contando sua experiência, sua história, para inspirar as pessoas de casa a também seguir e fazer o bem. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Em nome da Primeira Igreja Batista, da Fundação Esperança e Vida, que tem como pastor-presidente o pastor Estevão Fernandes de Oliveira. Muito admirado por todos nós. Tá bem, obrigado. Tá, obrigado. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, viver uma vida longa. E o nosso programa traz muitas dicas para que você viva mais, viva uma vida longa e saudável. E a dica de hoje vai para uma coisa que é de extrema importância, todo mundo sabe, mas nem todo mundo pratica, que é a questão de exercitar-se. É de fundamental importância. Se a pessoa quer ter uma vida longa e saudável, fazer exercício todos os dias. E aí você vai dizer, doutora, será que agora eu vou ter que ir para a academia? Bom, você pode ir até para a academia, mas não necessariamente. O que é importante realmente fazer é que você tem que se exercitar, independente da sua idade, até 100 anos de idade, de acordo com as suas condições, com a sua saúde, mas você deve se exercitar. É importante fazer pequenas caminhadas, nem que seja 5, 10 minutos por dia, para se ter uma boa saúde. E com a idade, né, que vai avançando, depois dos 30, 40 anos, a massa muscular ela vai diminuindo e vai dando lugar à massa de gordura. Então, é importante nessa idade e daí para frente fazer também exercício de musculação. Pois é, a musculação faz com que os músculos eles se desenvolvam mais. Isso dá até uma proteção maior contra fraturas, você tem mais resistência, consome também mais energia, você engorda menos. Então, o exercício, tanto aeróbico como aeróbico, que é caminhada, como a musculação, é de fundamental importância se você quer ter boa saúde. Eu, por exemplo, por muito tempo eu fazia uma resistência enorme de ir para a academia, né, fazer musculação. Mas de uns anos para cá eu mudei meu hábito, porque eu tomei a consciência que é necessário não só caminhar, como também fazer exercícios musculares. Porque a gente estuda, a gente aprende, mas se a gente não pôr em prática, aí não vale nada. E eu desejo, então, que essa dica sirva para você. Mude um pouquinho no seu hábito, ande um pouquinho, suba um pouco de escada no seu apartamento, vá até a padaria, circula até dentro de casa mesmo, mas se exercite. E eu desejo que todos tenham uma vida longa com saúde. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, opinião. E como eu falei no início do programa, faz um ano que chegaram as águas do Rio São Francisco, mas chegaram as águas do eixo leste. Ainda falta o eixo norte. E os paraibanos, né, lá do sertão, estão esperando, ansiosos para que essa obra finalize. Já tem 95% da obra está pronta. E todas as autoridades, a gente vive pressionando para que a obra termine e que seja entregue e que realmente solucione
de vez esse problema hídrico do nosso estado. A gente sabe, né, que o governo fez sua parte com as adutoras e quando chega a água é aquela alegria. Foram mais de 6 anos de seca, mais de 6 anos de sofrimento. E o que a gente vê esse ano, graças a Deus, que está chegando a água, já matou a sede de muita gente. Só ali na região da Borborema são mais de 1 milhão de pessoas bebendo a água do São Francisco. Agora já saiu de Buqueirão e já seguiu caminho, né? E o que é importante, também está chovendo na Paraíba. Então a gente realmente espera que esse ano seja um ano de fartura, de plantar e de colher. A gente fica ainda na torcida para que o Eixo Norte venha rapidamente para concluir de vez a transposição do Rio São Francisco no nosso estado. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, Força Jovem. E agora você vai conhecer a história de Mina Miná. É isso? É o nome próprio dela, viu? Mina Miná. E Mina acabou de lançar um livro ilustrativo. Mas não só o livro é lindo, como é interessante a história para realizar o sonho de fazer esse livro. Mina, é uma alegria tê-la aqui em nosso programa. Você que fez, eu já estive folheando aqui seu livro, realmente é encantador. Mas o interessante é a história. Conta aí para o pessoal que está em casa como é que surgiu a ideia e como é que você conseguiu sozinha, com a ideia, realizar o seu sonho. Então, é um sonho que eu sempre tive de escrever, de ter um livro ilustrado por mim mesma. E fazendo intercâmbio, eu tive a ideia desse livro. Voltei para casa com essa ideia debaixo do braço e um sonho de publicá-lo. Eu sabia que eu não ia conseguir só. Eu já conhecia o Catarse, já tinha apoiado outros projetos, coloquei o meu projeto nesse site de financiamento coletivo e com a ajuda de muita gente, com muito trabalho, com muita divulgação, dia após dia, nas redes sociais, nos telefones, de tudo a gente fez, a gente conseguiu arrecadar o dinheiro para a impressão. Olha aí. Ela colocou no Catarse. O Catarse é um tipo de catálogo digital, né? E como é que funciona esse Catarse? Quem quiser fazer e copiar seu exemplo, explica aí direitinho. O site funciona como uma espécie de vitrine de projetos. Existem projetos sociais, projetos para lançamento de livro, eventos, de tudo. As pessoas colocam seus projetos lá e pedem apoio, explicam como é que funciona o projeto, qual é o objetivo, como será utilizado o dinheiro, tem bastante transparência. E o apoiador pode escolher a quantia de dinheiro que quer apoiar o projeto. E para cada faixa de valor, existe uma recompensa. Por exemplo, para o meu via de 15 reais a 500. E para cada uma das faixas, variava o que a pessoa receberia. Então, as pessoas viram o seu projeto no site e, de repente, colaborava e você ia acompanhando a ela. Isso. E quanto mais popular, ou seja, quanto mais apoios, mais comentários, mais divulgação, o projeto ia para o topo da lista de mais vistos. Então era mais fácil uma pessoa que entrasse no site e ver o projeto lá. Em quanto tempo ficou no site e quanto você conseguiu arrecadar para efetivar o seu sonho? A campanha que eu escolhi, o formato foi o Tudo ou Nada, que é o formato que ou você arrecada o dinheiro em 60 dias ou todo mundo recebe o dinheiro de volta. Então, a gente tinha a meta inicial de 26.300, que era para imprimir o livro, entregar e fazer as recompensas. Era o orçamento fechado. E como é esse sentimento, agora que você viu o seu sonho se materializar aqui? E aí, como é que você se sente? É uma alegria muito grande, sabe? E também de saber que isso foi uma construção coletiva, de muito trabalho de muita gente. Era um sonho meu, era um roteiro meu, são os meus desenhos. Mas, assim, foi tanta gente que se juntou nisso que é algo maior, sabe? É muito bonito, eu acho muito especial isso. E hoje o que é que você diria para as pessoas que estão em casa conseguir, como você, realizar o seu sonho? Eu acho que é importante ter determinação. Se você tem um sonho, é aquela velha história, não desista, sabe?
pode ser o sonho de outras pessoas e elas vão te ajudar. E as pessoas vão poder conhecer, ler esse livro? Como é que faz para adquirir esse livro hoje? E o sonho continua. O sonho continua. Os livros, por enquanto, as pessoas podem entrar em contato direto comigo pelas redes sociais. Meu usuário é MinaMR, em todas as redes sociais. Em breve, eu acho que começo de abril ou final de março, eu vou ter uma lojinha e um site oficial, que vão estar os livros e outros produtos relacionados ao livro e meus trabalhos anteriores no site. E as pessoas podem fazer essa compra online de todo o Brasil. Olha aí, que história, né? Bem interessante. Hoje em dia, com as novas tecnologias, né? O mundo vai mudando, desenvolvendo, e a gente vê aqui um exemplo inusitado, que através das redes sociais, através do trabalho profissional e competente, né? Porque ela se formou, ela é designer e ela tem a competência, fez intercâmbio, mas teve a sacada, a inteligência e a confiança. E eu sempre tenho dito aqui no nosso programa que para a gente realizar os nossos sonhos é preciso ter cabeça, se preparar, se capacitar, ter coração, confiar e ter fé. Eu, particularmente, tenho muita fé em Deus, que Ele é quem segue os nossos caminhos. E eu espero que a história de Mina realmente incentive você a ir atrás dos seus sonhos. Obrigada, Mina. Obrigada a você. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar a juventude a seguir o seu exemplo. Espero. E já chegamos ao final de mais um programa Amiga Lígia. E eu agradeço demais a sua audiência, esse encontro marcado que nós temos todas as semanas. E você sabe, né? Você faz parte dessa história. Participe também através das redes sociais. Eu tenho recebido perguntas, eu tenho recebido mensagens. Eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Que mantém essa interação. E eu desejo a cada um de vocês um excelente final de semana. Aproveite o fim de semana para descansar, para passear, para dormir, para visitar os amigos. Tire aquele tempinho, né, para agradecer a Deus. Mas eu desejo que realmente todos tenham um feliz final de semana. Fique com Deus e até o próximo programa. Olha ela aí, você precisa ouvir, preste muita atenção no que ela tem pra lhe dizer. Não é fácil de encontrar uma pessoa assim, sincera de verdade, gente boa pra valer. Doutora Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba. Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba.